Olá, este vídeo tem o objetivo de mostrar para você que você pode formar uma carteira de investimentos e obter uma renda complementar a qualquer tempo, sobretudo visando a preparação para a sua aposentadoria. Nós apresentamos alguns exemplos de ações de 3 empresas e esses exemplos não representam recomendação de compra, embora entendamos que se tratam de boas ações para investir a longo prazo. Os objetivos, então, como já disse, são mostrar como montar uma carteira de investimentos para obter uma renda complementar, em especial para quando você se aposentar, e mostrar também que a empresa de previdência privada, que é muito popular entre as pessoas, né? As pessoas pensarem em pagar uma empresa de previdência privada, o que a empresa de previdência privada fará com o seu dinheiro, na verdade, é basicamente a mesma coisa que nós propomos aqui, com a diferença de que ela cobra para fazer investimentos em vez de você próprio fazer. É claro que a empresa de previdência privada fará aplicações em títulos públicos e em outros ativos, mas basicamente a ideia é que você faça sua preparação de previdência complementar, sem pagar uma empresa para fazer isso no seu lugar. Também um outro objetivo muito importante é estimular a formação de uma mentalidade de investidor, com investimento em ativos de risco, em vez de nós endossarmos a mentalidade de credor, de emprestador de dinheiro, sobretudo no Brasil, que tem um histórico de um governo que se financia muito em dívida. Então, o próprio governo, historicamente, estimulou a população a emprestar dinheiro. E aqui nós pretendemos contribuir com a mudança dessa mentalidade. Nós temos em perspectiva um horizonte de tempo de longo prazo, entendido longo prazo como algo assim, 5 anos, 10 anos, 30 anos ou até mais, né? Alertamos para a questão de que os retornos passados, os retornos históricos, não garantem retornos futuros, porque nossa proposta aqui se centra em ações, e ações são ativos de risco. E como já falei, mostrar para você que você pode montar um esquema, uma carteira, um portfólio seu pessoal, em vez de você apelar para uma outra pessoa, uma empresa, preparar isso para você. Questões básicas. O que são ações? Ações são papéis que as empresas emitem e que são vendidas para investidores visando o financiamento de suas operações. Frequentemente, até mesmo na própria constituição da empresa, essas ações são vendidas para investidores e, posteriormente, quando elas passam a ser negociadas no chamado mercado secundário, que é exatamente o ponto que eu quero desenvolver aqui, né, elas ficam à disposição, então, de qualquer pessoa que tiver as condições de comprar, o interesse de comprar essas ações. Então, as ações representam fatias do capital social de uma sociedade anônima de capital aberto e representam, portanto, quando você compra ações, você compra de um outro investidor, de um outro acionista, passa a ser acionista no lugar do outro. Se você vender a sua posição acionária, parcial ou totalmente, você transfere, né, a estatura de acionista para outra pessoa, que pode vender para uma outra pessoa e assim por diante. Nós temos então as ações ordinárias, as ações preferenciais e as ações unities, que são tipos diferentes de ações, cada uma com seus benefícios e também com suas limitações. Não há valor mínimo propriamente para investir, não há nenhuma limitação quanto a isso. Se você quiser comprar uma ação da Vale, cujo preço atual é na faixa de R$80, por exemplo, você pode fazer isso. Se você quiser comprar 1.000 ações também. Então, virtualmente, o que difere é basicamente a quantidade de ações que você tem, forçado, obviamente, pela quantidade de dinheiro disponível, né? Ou pelo interesse em entrar mais forte ou menos forte no ativo em questão.
Existe risco de perder dinheiro? Basicamente, o risco se refere à variabilidade do preço de mercado que faz com que você tenha, então, uma valorização da ação que você comprou ou a desvalorização dela. Se você compra, por exemplo, uma ação, digamos, do Banco do Brasil por R$ 30 e um mês depois ela se valoriza para 35, a diferença de 5, obviamente que adiciona valor na sua posição. Se ela cai para 28, você tem uma perda. Mas essa perda só vai efetivamente se materializar se você vender as ações. Se você mantiver ela em carteira, né, você corre o risco de ter um ganho extraordinário, quer dizer, extraordinário no sentido de um ganho robusto, um ganho grande, ou também, obviamente, tem uma possibilidade de ter perda no valor. Se você não vender a ação, você não realiza nem retorno positivo nem negativo, não realiza, portanto, nem ganho nem perda. E enquanto você se mantém acionista, você tem direito a receber dividendos, que são os lucros que a empresa distribui para os seus acionistas. O que se entende por risco alto, médio ou baixo? Risco, como disse, é uma forma de você entender a variabilidade do preço de mercado de uma ação. Você compra ela por um preço e o preço no futuro aumenta ou cai. E isso aí tem muitos fatores que interferem nesta questão do risco, mas o fator mais fundamental para se entender essa questão é o grau de sensibilidade das vendas e dos lucros que uma empresa tem em relação ao que acontece no resto da economia. Se a economia, por exemplo, tem um ciclo de crescimento, as ações da empresa podem se valorizar fortemente em face de que esse ciclo de crescimento induz a um aumento bastante expressivo nas vendas e nos lucros da empresa. É o caso, por exemplo, de companhias aéreas. Quando as pessoas viajam, elas viajam ou a turismo ou a trabalho. Todas as duas razões são função do PIB, são função do crescimento da economia. Se a economia sofre um revés, uma das primeiras coisas que as pessoas fazem é cortar suas despesas com lazer. Caso tiverem um aumento de renda, então uma das primeiras coisas que elas incluem é viagem aérea, é turismo, é pacote de turismo, é viagem para a praia, viagem para lugares que não conhecem e assim por diante. Então, o risco alto está afeto com a questão do que acontece com as vendas da empresa e os lucros quando a economia sofre um processo de crescimento ou de retração. Risco médio refere-se ao efeito que as ações sofrem como sendo algo que acompanha basicamente as oscilações da economia. Né? E o risco baixo é basicamente a questão de que você observa as vendas e os lucros variando menos, tanto para mais quanto para menos, quando a economia sofre uma melhoria. É o caso, por exemplo, de supermercados, é o caso da indústria de alimentos, que são basicamente setores essenciais, como a energia elétrica também setores essenciais, e as pessoas não deixam de consumir nem alimentos nem energia elétrica quando a economia sofre um revés, e também não consomem o dobro ou o triplo pelo simples fato de que tem um aumento de renda. Então, esse comportamento das vendas e dos lucros dessas empresas, como disse, o setor de alimentação, o setor de energia, tem a ver com essa questão de não ser nem muito para mais, nem muito para menos a variação, tanto nas vendas quanto nos lucros. E as ações, então, sofrem esses efeitos parecidos. Os benefícios de se comprar ações são basicamente dois: a valorização do preço ao longo do tempo e o recebimento de dividendos, que são os lucros que a empresa distribui em dinheiro para os seus acionistas. Periodicamente, muitas empresas fazem isso. Os proventos, então, são basicamente os dividendos, que são os lucros propriamente ditos, uma fatia do lucro que a empresa resolve distribuir. Se a empresa fatura, por exemplo, e obtém um lucro aí de 100 milhões, por exemplo, ela resolve distribuir 70% do lucro, 70 milhões ela vai distribuir
a título de dividendos. E existe também a figura do juro sobre capital próprio, JCP. Esse é tributado pelo imposto de renda em 15%. Os dividendos, por enquanto, são isentos de imposto de renda. Como fazer para comprar ações? Então, para comprar ações, tem que ter uma conta corrente num banco. Para você abrir uma conta corrente, você tem que ter um documento de identidade com foto, CPF, comprovante de renda, comprovante de residência e ter as condições de acesso à conta pela internet, acessando o Home Broker, que é uma plataforma disponibilizada pelo banco para você acessar a sua conta corrente, e tem uma plataforma disponível que se chama Home Broker, onde você pode comprar e vender ações e acompanhar as cotações, etc. Evite corretoras grátis. Eu prefiro, sempre indico, sempre recomendo que as pessoas façam compras de ações e acompanhamento da sua posição pelo site do próprio banco, evitando corretoras grátis. O primeiro exemplo que eu trago aqui da Taesa, uma empresa do setor de energia elétrica, do setor de transmissão de energia elétrica. E eu mostro para vocês que se a pessoa tivesse comprado 100 ações no dia 1º de novembro de 2017 por R$ 729, R$ 7,29 por ação, ela teria de lá para cá, entre novembro de 2017 e novembro de 2022, que é a época que estou gravando este vídeo, ela teria recebido proventos totais brutos, isto é, a soma de dividendos e juros sobre capital próprio, um total de R$ 556,84. Considerando que o valor atual das 100 ações em meados de novembro de 2022 é R$ 12,41 por ação e, portanto, as 100 ações valem R$ 1.241, ela teria realizado um retorno histórico de cerca de 30% ao ano. E não quer dizer que ela não tenha tido alguns períodos de baixa no preço de mercado, como já disse, ações são ativos de risco, podem ver pela linha em verde, no gráfico, que existem períodos em que a ação caiu de preço e depois retomou. Então, considerando o longo prazo, vê-se que a ação se valoriza de uma forma mais ou menos forte, ela se valoriza. Então, o primeiro exemplo é esse aqui. Dificilmente você conseguiria em uma aplicação financeira mais comum, como o CDB ou caderneta de poupança, com níveis de risco, obviamente, diferentes, né? São ativos diferentes, bem diferentes, mas dificilmente você conseguiria um retorno tão atrativo quanto essa ação da Taesa, que é uma ação comprovadamente de risco baixo. O segundo exemplo que eu trago aqui é a ação do Banco do Brasil, que é uma empresa centenária no Brasil, tem mais de 200 anos, e nós então temos aqui o exemplo que parte do dia 1º de outubro de 2001, quando a ação era cotada, preço de fechamento, a R$ 2,57. Se a pessoa tivesse comprado 100 ações do Banco do Brasil no dia 1º de outubro de 2001 por R$ 257, ela teria faturado ao longo desse período, além dos dividendos e juros sobre capital próprio, ela estaria hoje com essas mesmas 100 ações valendo R$ 3.438. Considerando os proventos totais brutos que ocorreram entre 2018 e 2022, que somam, atingem aí na faixa pouco mais de R$ 1.000, R$ 1.083,22, considerando somente a valorização do preço da ação de R$ 2,57 para R$ 34,38 nesta data referida aí, escrita na tela, você vê um retorno de cerca de 60% ao ano, uma valorização bastante expressiva quando se considera esse horizonte de tempo de um pouco de 21 anos, basicamente. Houve períodos também com baixa, né, com quedas e com esse preço mais reduzido, com uma queda de preço seguida de um período em que esse preço mais reduzido se manteve, mas a longo prazo me parece uma excelente possibilidade de investimento no Banco do Brasil. Terceiro exemplo, a Vale. A companhia Vale do setor de mineração. Em 2002, há pouco mais de 20 anos, a ação da Vale era cotada no dia 1º de outubro de 2002 por R$ 8 por ação. Então, se a pessoa tivesse comprado
100 ações por R$8 teria gasto R$800 naquela época, e considerando então a valorização do preço da ação, hoje estaria valendo na faixa de R$ 80,83, preço de fechamento do dia 18 de novembro de 2022. Entre 2018 e 2022, para vocês terem uma ideia, a Vale distribuiu entre dividendos e juros sobre capital próprio na faixa de R$ 2.773 a cada 100 ações, né? E mesmo ignorando esses proventos ao longo desse tempo, só a valorização do preço de mercado da ação da Vale deu na faixa de 45% ao ano nesses 20 anos, que mostra também uma excelente alternativa de aplicação de dinheiro. Novamente, aparece aqui também períodos de alta da ação e períodos de queda da ação, sobretudo quando se consideram aqueles dois lamentáveis episódios envolvendo as barragens de Mariana e de Brumadinho. Mas, a longo prazo, isso tudo acaba sendo recuperado pela própria dinâmica da economia e pela própria dinâmica e competência do ponto de vista da empresa ser uma importante e robusta geradora de caixa. Concluindo, então, nós podemos fornecer algumas orientações finais para você aplicar o seu dinheiro em ações de empresas boas, setores perenes, setores que vão ser necessários ao longo do tempo, como é, por exemplo, o setor de energia elétrica, o setor financeiro, o setor de seguros, o próprio setor de mineração e algumas empresas como a siderúrgica, como a metalúrgica. Cito aqui o exemplo da Gerdau, o exemplo da Uzi Minas, como empresas sólidas, como empresas boas. Procure também entender o valor da ação e compara com o preço. É preciso que você também tenha atenção com relação ao cálculo do valor presente da ação comparado com o preço. Jamais compre uma ação que esteja com o seu valor abaixo do seu preço. Conheça a empresa e seus projetos. Não compre simplesmente porque alguém disse para você comprar, ou você gosta da empresa, ou por A ou por B motivo. Conheça a empresa e seus projetos. Visite o site Relações com Investidores da empresa. Tenha paciência. Espere, aguarde. Se ela se mantiver em queda durante 1 ano ou 2, isso num horizonte de tempo de 30 anos, não é nada. Então, manter a calma, ter paciência e não também investir dinheiro que possa fazer falta para a sua subsistência, para a sua alimentação, para o seu vestuário, para pagar compromissos de habitação e assim por diante. Nós sempre indicamos a estratégia buy and hold, quer dizer, comprar e manter a empresa, comprar e manter as ações da empresa em carteira, visando exatamente usufruir dos benefícios a longo prazo. Procure também estabelecer uma meta anual ou mensal de valor ou de número de ações. Então, por exemplo, você pode investir, por exemplo, R$500 por mês ou R$500 por ano, que seja, em ações, ou então comprar uma quantidade de ações todo mês ou todo ano. Por exemplo, você pode pensar em comprar 100 ações do Banco do Brasil por ano, ou 200 ações da Taesa por ano, ou 100 ações por mês, escolher um dia em que houver alguma queda pontual, né, ou algum período de baixa no mercado e aproveitar para comprar mais ações com o mesmo dinheiro. Quanto rende? Cerca de R$500 em 30 anos, investidos mensalmente. R$500 mensais investidos ao longo de 30 anos, considerando uma taxa de retorno anual projetada para os 30 anos na faixa de 12% ao ano, que não é impossível de ser adquirida, né? não é impossível de ser conseguida. Você acumula mais de R$1.400.000 em 30 anos. Se você mantiver esse percentual, você consegue aí um bom dinheiro como renda complementar mensal depois de se aposentar, depois de concluídos os 30 anos de investimento. Um conselho: comece logo, comece o quanto antes, mesmo que você já tenha
uma idade mais avançada, sempre há tempo de melhorar o seu padrão de vida, a sua renda e conquistar uma estatura de independência, de liberdade financeira. Bons investimentos e muito obrigado.